Olha que loucura! Flamengo e Vasco podem fazer o clássico dos milhões no quadrangular do rebaixamento do Carioca. Quem é que imaginar, né? Vamos falar um pouquinho disso, do jogo pífio dos dois no final de semana não, né? Do Flamengo no domingo, o Vasco na segunda. E a projeção para os times aí, até porque amanhã já tem rodada do Campeonato Brasileiro, né, rapaziada? Igor aqui, pode bar é o canal, então se inscreve se você ainda não é inscrito, deixa teu like para hypar o conteúdo. Rapaziada, todo mundo sabe desde o começo do campeonato, o Flamengo utilizou ali os sub-20 nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca e vinha correndo o risco do rebaixamento. E ontem o Vasco, também mais uma partida horrorosa do Vasco de Fernando Diniz, né? O Vasco empata com o Madureira e entra também nesse risco. O que, que os clubes precisam para que isso não aconteça? É simples, parece assustador, mas a rodada do último final de semana, inclusive o empate do Vasco, fez as chances do Flamengo de disputar esse quadrangular diminuírem. O Flamengo tem boas chances, basta ganhar do Sampaio Corrêa e torcer para uma das três outras equipes, inclusive Madureira, que estão disputando ali essa vaga, tropeçarem nos seus jogos, que o Flamengo estará classificado. E como o jogo do Flamengo que está faltando pelo campeonato é contra o Sampaio Corrêa, que é o adversário direto com o Vasco ali na disputa por essa última vaga no grupo deles, então o Flamengo ganhando também automaticamente já classifica o Vasco. É um risco, mas é um risco muito pequeno, quase irrisório hoje. Mas o que interessa aqui pra gente é falar como esses times chegaram a esse lugar, né? A essa campanha tão pífia no campeonato estadual. O Flamengo, todo mundo sabe que estava jogando com os garotos ali do sub-20, mas já são 3 jogos com o time titular e 3 derrotas seguidas. O time do Felipe Luiz não está conseguindo encaixar. No domingo contra o Corinthians na Supercopa, né, que é a disputa final ali entre o campeão brasileiro e o campeão da Copa do Brasil, que vale uma bela premiação em dinheiro, além de uma taça, né, que é sempre bom você estar conquistando taças. O Flamengo fez uma partida horrorosa, tirando ali os 15, lembrou um pouco o jogo contra o São Paulo também, né, tirando os 15 primeiros minutos ali, que o Flamengo teve uma intensidade, ficou bastante com a posse de bola, mas isso não quer dizer que o Corinthians estivesse mal no jogo. O Corinthians, assim como o São Paulo, sobreviveu bem a esse tempo ali de posse de bola do Flamengo, brigou bastante, e depois desses 15 minutos aí o Flamengo morre no jogo, o time sem intensidade nenhuma, taticamente muito mal. Vamos lembrar aqui até do Vasco, né? Não sei se essa derrota, muito se diz sobre o ritmo de pré-temporada, mas o estranho é que no jogo, primeiro jogo do time profissional contra o Vasco, o Flamengo desfilou em campo, jogou muita bola. Então vale pensar, será que esse jogo contra o Vasco ele não serviu como uma maquiagem? Os jogadores colocaram aquele velho salto que o time do Flamengo gosta de usar e isso prejudicou o andamento ali, o começo da temporada do Flamengo? Porque se fosse só questão de ritmo de jogo, o Flamengo faria aquela partida. Acho que está na memória dos atletas ainda o estilo de jogo do Felipe Luiz. Não sei se aquele jogo contra o Vasco ali não foi um resultado e uma atuação foi muito boa, né, para aquele jogo, mas não sei se assim a curto prazo aquele jogo, claro, foi ótimo, mas não sei se a médio prazo ali para continuidade e para o começo da temporada aquela atuação foi tão boa assim para o Flamengo, né? A gente não pode deixar de falar da arbitragem de domingo, né, e do lance inusitado, da situação inusitada que foi a expulsão do Carrascal. Após o intervalo, a partida teve a revisão do árbitro de vídeo antes do intervalo. E aí, 22 minutos. Eu sou totalmente contra teorias da conspiração e tal, mas, cara, não dá para não entender o torcedor que fica com a pulga atrás da orelha, tendo o Corinthians demorado mais de 20 minutos para voltar do intervalo e um ângulo aparecer para o VAR analisar melhor o lance ali do Carrascal com o Breno Bidon, que aliás jogou muita bola, e decidir pela expulsão do atleta. Assim, ao que parece, não foi ilegal, né? Isso pode acontecer, está previsto na regra do jogo, mas foi sim muito prejudicial para o Felipe Luiz, que além de ficar com um a menos, foi tirado dele o tempo de resposta ali para essa situação que ele poderia ter no intervalo, pensar, analisar um pouco melhor. E não sei se
Só isso é responsável, mas achei que o Felipe Luiz foi muito mal nas substituições no domingo. As próprias trocas, né? Tirar e a demora na mexida, tirar o Arrascaeta visivelmente se arrastando em campo, a entrada do Lucas Paquetá ali e a não saída do Plata, que também vinha muito mal no jogo, não deixar. Assim, eu aceito a substituição do Pedro ali de primeiro, mas tendo o Arrascaeta jogando muito pior, o Paquetá podendo jogar ali, o Pedro a gente já estava perdendo o jogo, então assim, perdido por um, perdido por dois, por três. O Pedro é o cara mais letal que pode decidir também num lance como aconteceu no jogo, no gol do Plata contra o São Paulo, né? Um passe genial de peito, que é a especialidade da casa. Mas até entenderia, se não fossem as outras substituições. Então, Felipe Luiz, além de demorar, mexeu mal, o time demorou para se encontrar, para tentar, e não conseguiu, não é nem só que demorou, não conseguiu dar a resposta ali com a menos. O Corinthians cozinhou o jogo, alguns falam que o Flamengo jogou bem com a menos, não vejo dessa forma, acho que o Corinthians realmente cozinhou o jogo. Se não fosse um outro erro de arbitragem também, a coisa seria até pior. Mas seguindo para esse início de temporada, a gente tem um jogo importantíssimo na quarta-feira no Maracanã, entre Flamengo e Internacional, que tem que servir para ter uma virada de chave do Flamengo ali. O Felipe Luiz disse em entrevista coletiva que acabou essa história de pré-temporada. Os jogadores seriam cobrados agora pela temporada regular, que não teria mais desculpas. Então vamos ver se o Flamengo na quarta-feira é um time do Internacional que não vem bem, é aquela coisa de sempre, né, com o elenco e tal, mas que não consegue jogar. Então o Flamengo tem que começar a dar uma resposta a partir de quarta-feira agora. É a estreia do Paquetá diante da torcida que se empolgou muito com essa contratação. Ele falou que não conseguiu dormir depois do gol perdido ali de domingo, mas é bola para frente. Vamos ver o que o Flamengo consegue fazer quarta-feira contra o Internacional, beleza? É ganhar para espantar essa má fase, esse princípio de má fase ali, de crise técnica dos jogadores. Sobre o Vasco, cara, é impressionante como o Diniz tem a boa vontade de algumas pessoas. Eu acho que a torcida do Vasco começou a entender que o trabalho não é bom, o trabalho é ruim, apesar de ter chegado ano passado na final da Copa do Brasil, que é um torneio mata-mata, e de uma arrancada ali no meio do Campeonato Brasileiro. Depois o Vasco cai novamente no campeonato, chegando próximo ali das últimas colocações, perde o título da Copa do Brasil para o Corinthians, que ganha do Flamengo no sábado, né? A gente já falou um pouquinho disso, mas o trabalho no Vasco vem sendo mal feito, e assim, é impressionante como o Diniz não consegue admitir que ele não é o deus do futebol, o sabe tudo do futebol. A gente vê entrevistas coletivas, agora no sábado ele assumiu, não assumindo totalmente que o time não jogou bem, que o time não vem bem, mas eu já citei outras declarações aqui em que o Diniz, para mim, tira o torcedor do Vasco para bobo, porque claramente todo mundo está vendo que o jogo não funcionou, que o jogo foi ruim. No jogo contra o Flamengo, por exemplo, foi uma entrevista coletiva absurda. E a gente teve no domingo, eu quis fazer esse paralelo porque domingo a gente vê um técnico, né, o Dorival Júnior, que é muito bom em adaptar a sua equipe a como o adversário joga. O Flamengo que entra ali, a gente tá falando de Vasco, mas só para dar um paralelo ali com o Corinthians. O Flamengo que é um time de muita imposição de posse de bola no campo do ataque. E o Corinthians tirou um dos seus principais jogadores ali, o Garro, para jogar com o time, jogou só com Breno Bidon ali de meio de criação, mas para deixar um time mais encorpado, ganhar o meio campo, enfim, e tentar combater esse time do Flamengo que sabidamente é melhor tecnicamente. Já o Diniz, que é o paralelo que eu queria traçar, cara, eu gosto muito da ideia de jogo do Diniz, mas o técnico não pode ser engessado a ponto de não observar as características de seus próprios atletas, não observar se o jogo está dando certo, está dando errado, enfim. Então o Diniz tinha que parar para analisar um pouquinho o que ele está fazendo no comando do Vasco, porque as coisas não estão funcionando. Está começando esse ano mais um Campeonato Brasileiro. O Vasco perdeu uma joia ali, o Ryan, já conseguiu repor essa contratação, mas a gente não sabe como vai ser a adaptação do atleta colombiano. Então, cara, o Diniz, a torcida do Vasco tem sim, já chamou o Diniz de burro no sábado, e ele tem sim muita responsabilidade sobre o que acontece no time do Vasco.
Vamos passar rapidinho sobre o Fluminense e Botafogo, que fizeram um clássico no domingo bem morno, né? Os times já com a vida resolvida ali no Campeonato Carioca, medindo forças, claramente mediram forças, e para mim, de maneira assertiva, pelos jogos que vêm pela frente, que são muito mais importantes, principalmente já com a classificação do Campeonato Carioca encaminhada. Mas um destaque do Fluminense hoje é a tentativa de contratação do atacante francês, né? O Boangá, que jogou contra o Flamengo pelo Los Angeles FC no Mundial. Na época, muita gente especulou, inclusive, que os clubes brasileiros deveriam ir em cima desse jogador, que tem números expressivos. São 142 participações em gol em 150 jogos, ou um pouquinho mais, mas não chega a 160 jogos ali pelo Los Angeles FC. O cara é o artilheiro absoluto da Liga Americana. Ele é o primeiro jogador, inclusive, que passa dos 20 gols em 3 edições seguidas da MLS. Então é um jogador muito interessante, mas eu não sei se o torcedor do Fluminense está sabendo o que esperar exatamente desse atleta, né? Ele, apesar desse número elevado de participações em gol, né, e gols, ele não é um centroavante. Ele preferencialmente atua pela ponta esquerda ou de segundo atacante. Ele é um cara que pode compor, por exemplo, junto com o John Kennedy, mas sim, é um cara forte, muito explosivo, pode jogar de centroavante, mas não é a área de atuação preferida desse atleta. O clube está pedindo em torno ali de 15 milhões de dólares, não é algo muito tão caro quanto as cifras que estão sendo gastas aí, principalmente nessa posição de centroavante, sempre ressaltando que não é a característica principal do atleta, mas não é nem de perto uma cifra tão alta quanto estão se cogitando pagar em atletas dessa posição atualmente no mercado inflacionado brasileiro. Beleza? Então você que assistiu até aqui, rapaziada, gostou do conteúdo, curte, não deixe de dar essa moral, compartilha com seus amigos. A gente tá com um projeto do podcast, mesa de bar, essa resenha que vocês se amarram. Então na segunda-feira a gente tem toda segunda-feira episódio do podcast. Vamos estar apresentando aí algumas lives ao longo dos dias. Lives ali em cima da hora, live pós-jogo, enfim, pós-rodada. Vamos pensando numa maneira de compor isso para fazer os vídeos na resenha que vocês curtem.